eu sei que é uma luta muito grande, né, entre as nossas emoções e a nossa razão, né? Não foi fácil passar por isso, né? São os nossos pensamentos limitantes, né? Assim que se chama. Uhum. Cara, será que eu preciso passar por isso mesmo? Quando eu fui lá, eu era estagiário em outra empresa, né? Eu não precisava, até porque eu estava fazendo isso por outras pessoas. Vontade de salvar vidas. Não precisava passar por aquilo. Às vezes você pedia a ajuda do motora. Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que você vai estar nos assistindo, nos acompanhando, mas eu quero te dar as boas-vindas para o nosso Pontes Podcast. E hoje, né, voltamos aqui para o nosso estúdio original. Eu tenho um convidado super especial, um irmão, líder, pastor, empresário, grande homem de Deus, referência aqui para nossa casa. Tem feito realmente um trabalho incrível com jovens e ele vai trazer um pouco aqui sobre a sua história de vida, do que Deus tem feito na vida dele, do que Deus fez na vida dele, do seu CLT para o seu empreendedorismo, como foi essa transição. Eu acho importante nós entendermos. E você que está nos acompanhando aqui, você sabe, nós falamos sobre masculinidade, paternidade, criação de filhos, hombridade e posicionamento de homem. Então, para sentar nessa mesa aqui, não é qualquer um, tem que ser homem, tem que ser posicionado, tem que saber aonde está e para onde vai chegar. Então é isso, sem mais demoras, seja bem-vindo, meu irmão Lucas Bueno. Obrigado, pastor, obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Me sinto privilegiado de estar aqui, eu sei que não é qualquer pessoa que senta aqui, né? Mas me sinto muito honrado e espero que o que a gente conversar aqui hoje possa edificar muitas famílias, muitas pessoas. Vamos para cima. Eu tenho certeza disso, vamos para cima. Se apresenta um pouco, você é casado, tem filhos, não tem? A gente possa te conhecer aqui melhor. Sou casado, fizemos 3 anos agora em março, né? O tempo está voando. Não temos filhos ainda, mas pretendemos ter aí em 2026. Já está batendo na porta aí, então já começa a bater aquela ansiedade, né? Olhar o pessoal engravidando também, mas logo seremos nós. A família dá aquela cobradinha de leve, né? E aí o netinho, assim, né? É desse jeito. Antes de você casar, a pergunta é quando você vai casar, né? Depois que você casa, a pergunta é quando você vai ter filho, né? Com menos de um ano já perguntava. Menos de um ano de casamento, e cadê meu neto? Eu quero um netinho, minha mãe impressionando o tempo todo. É isso aí. Diz que neto é o filho, como é que o vô pode estragar, né? Diz que é uma coisa assim, né? Aí pode, né? Aí fica doido pra ter. Meu irmão, seja bem-vindo. Já vou começar te fazendo uma pergunta. Como é que foi a sua transição do CLT para o empreendedorismo, para o empresário? Você sempre se viu um empresário? Você sempre se viu um cara empreendendo ou não? Ou isso despertou? Isso foi despertado através da minha caminhada do CLT, né? Por muito tempo eu fui bancário, há aproximadamente 8 anos. Era um desejo muito grande poder traçar uma carreira bancária, até porque tinha aquela questão do status, de você ter uma mesa para chamar de sua, você ser auto-intitulado gerente. E entrei nesse ramo como estagiário, fui galgando o passo a passo, passei por cada etapa. Só que quando você começa a ter conexões com pessoas que têm aquilo que você não tem, isso vai despertando algo diferente em você. Eu fui gerente de empresas durante 2 anos e ao poder atender, ir no estabelecimento da pessoa, ver o sonho, porque eu perguntava muito, cara, de onde despertou essa vontade de você ter um mercado, de você ter essa loja de roupas? Ah, foi de um sonho e tal, então isso foi desenvolvendo dentro de mim. Então foi algo que foi construído, chegou num momento que as portas da agência, elas ficaram, as paredes, né, elas ficaram estreitas para mim. Eu falava, caraca, eu preciso empreender, eu preciso dar um passo maior, até porque os meus sonhos que eu tinha lá atrás eram muito grandes. E quando eu fui avançando, eles foram se tornando pequenos. E eu precisei sonhar mais alto para poder alcançar projetos maiores. Então, por isso surgiu essa necessidade, essa vontade de ser empresário, ter meu próprio empreendimento, e acabou que aconteceu. Foi até no período de jejum, eu estava pedindo uma resposta para Deus, e eu recebi uma proposta de uma cliente para poder sair do banco. Então, meu recebimento mais do que triplicou do que eu recebia lá, como gerente geral já de uma cadeira de agência. Sendo muito novo, as pessoas paravam, cara, você é muito novo. Às vezes me tratava até como funcionário normal da agência, não, sou gerente geral. Mas Deus abriu essas portas e estou caminhando, já tem 3 meses aí que eu comecei essa trajetória e tá dando tudo certo. Quantos anos? 30 anos. Não. Quantos anos tem que você está como empresário? Como empresário, 3 meses. 3 meses. 3 meses. Legal. E qual é o ramo que
você decidiu empreender? Então, como atuei muito forte, né, nessa caminhada bancária, então essa atividade comercial de estreitar o relacionamento do cliente com os bancos, porque muito cliente não sabe como se portar quando se trata de relacionamento com crédito, né? Legal. Às vezes visualiza o produto final, mas ele não sabe como construir. Então eu vi uma necessidade de ser esse elo entre o cliente e o banco e ajudar a educá-lo como que ele deve se portar diante do banco, do relacionamento dele através da própria conta dele. Às vezes o cliente é muito ansioso, quer muito crédito, mas ele não sabe muito bem como construir isso. Então, colocar isso em palavras, assessoria financeira, consultor empresarial. Legal, top demais. E aí você entrou, já tem 3 meses que você tá de cabeça. 3 meses. Tá feliz? Tô feliz, não tenho o que reclamar não me arrependo não. É um desafio, né? É um desafio porque... E é um desafio que não é para todos, é para poucos. Porque você sai da segurança, você sai do seu escritório, do ar-condicionado, você sai ali do que é fixo, do que você sabe que vai vir todo mês, mesmo com as dificuldades, com as guerras, vai vir, né? A não ser que você faça uma merda muito grande, né? Mas vai estar ali para você literalmente desbravar um novo caminho. Sim. E uma coisa que você falou que mexeu muito comigo é que você viu outros sonhos. Você foi em outros ambientes. Os ambientes que você começou a andar, eles começaram a mexer com você. Só que nós temos, Lucas, e aí eu quero que você me dê ver se você consegue trazer um pouco da diferença. Tem pessoas que são bancários 30, 40, 50, 60 anos e não tem problema com isso. Sim. E andam nos mesmos ambientes. Perfeito. E tem pessoas como você que, cara, que foi para esse ambiente e falou assim, opa, calma aí. Ser bancário é bom, sim, mas ser um empresário, fazer parte desse ambiente de uma outra forma vai ser muito melhor. Então, o que despertou dentro de você? Assim, porque, beleza, foi dentro do outro ambiente, mas foi conversando, foi vendo as pessoas realizando sonhos, foi vendo o poder aquisitivo dessas pessoas. O que despertou dentro de você para que você, dentro desses sonhos, você pudesse sonhar? Você pegou carona com alguns sonhos, né? Sim, foi exatamente isso. Tem 2 paralelos, a igreja e o banco por si só. O banco, por conta dessa lidagem com os clientes, igual eu comentei, de poder ver o poder aquisitivo deles. Às vezes já aconteceu de eu ir visitar cliente na casa dele. E eu entrar na casa dele assim, e falar, caraca, beleza, eu sou um gerente geral hoje, sou um gerente de empresas, eu tenho um salário bacana que foge do padrão, da sim, média, mas com o que eu tenho hoje, com o que eu recebo hoje, eu não vou conquistar isso. Então, claro, que não é só por uma estrutura, uma casa top, mas pelo bem-estar da sua família, de você poder sair com a sua esposa e ela desejar talvez comprar uma bolsa, uma roupa e você poder, não, amor, pode ir lá comprar, eu vou pagar. Então isso vai muito mais de uma idealização, né? E também a igreja teve um papel fundamental, principalmente quando eu me tornei direto do pastor Joel, né? Não sei se essa linguagem aqui o pessoal entende. Pode falar. Se não entender, pesquisa. Mas Você tinha um mentor. Isso, eu tinha um mentor e eu passei por um mentor acima do que era o meu mentor. Perfeito. E quando eu entrei naquele time de discipulado, de mentorados... No ecossistema ali. No ecossistema, exatamente. Que eram pessoas que eram empresárias, pessoas mais velhas do que eu, que já são pais. Aquilo me trouxe explodiu minha mente, né? Sim. Eu vi como de fato a minha limitação ela era real. Porque, por exemplo, eu vou contar um parênteses aqui. Eu tinha um celular melhor que a minha esposa. Uhum. Um iPhone e tal, e ela tinha um iPhone inferior, né? De atualização. Eu tinha um irmão discipulado que fazia parte desse sistema, que faz parte, que ele ficava me zoando. Cara, por que você tem um celular melhor que a sua esposa? E aquilo pra mim era normal. Tipo, cara, qual que é o problema? Mas a partir do momento que eu comecei a fazer parte desse ecossistema e de fato ver a forma que eles lidam com as suas respectivas esposas, aquilo foi mudando dentro de mim. Então, o fato de você querer avançar, de querer ter um emprego melhor, da maneira que você honra a sua esposa, foi mudando isso. Então, cara, eu preciso mudar a minha mentalidade. Por quê? Porque ele tem o que eu não tenho. Eu olho para essas pessoas como referência. E eu via, e sempre vi o agir de Deus nisso. Então, eu comecei a mudar a minha mentalidade. Foi a partir daí que meus sonhos realmente começaram a avançar de fato. E eu olho para essas pessoas, principalmente esses que carregam princípios cristãos. Cara, quem tem a vida pautada em Deus usufrui de abundância de Deus também. E se eu quero alcançar pessoas que estão nesse ecossistema maior, eu preciso também
estar dentro desse ecossistema. Porque se eu tiver abaixo, há uma chance muito grande de eu não conseguir ser escutado por elas também. Se eu quero alcançar empresários, eu tenho que ser empresário. Com certeza, com certeza, né? Se eu quero alcançar pessoas, né, que têm um outro nicho, um outro nível, eu preciso andar naquele ambiente. E para que elas possam te ouvir, você não tem que bater de frente com elas, mas você tem que estar no mesmo nível, você tem que estar no mesmo andar. Isso. Essa é a verdade, né? Perfeito. E aqui uma coisa que você falou, que para mim define muito o seu coração, e por isso que você está aqui, porque eu já te observo há muitos anos, né? Como irmão, como parceiro ali, né? Um cara no discipulado, e coisas que eu já conversei com o Joel, já conversei com outros irmãos, amigos, é que, cara, você é humilde. E a humildade, ela não te faz pobre, mas ela te faz andar entre os grandes. E você é um cara humilde. Entendeu? Humilde para chegar num ambiente novo e falar assim, cara, eu tenho algo para aprender. Porque muitas pessoas se dizem ser humildes, mas quando elas chegam nesse ambiente, elas se fecham. Elas retrocedem. Elas falam assim, cara, ali eu não consigo ficar ali porque as pessoas se acham, porque as pessoas é aquilo, porque as pessoas é assado. Mas, na verdade, não é as pessoas que se acham, é ela que se vê muito pequena. Questão de autoestima. Questão de autoestima. E falta de humildade, de falar assim, cara, eu preciso aprender. O que tem aqui nesse ambiente que eu preciso aprender? Todo ambiente que Deus me leva, né, que Deus me coloca ali, seja um ambiente de palestra, seja um ambiente de pregação, seja um ambiente de discipulado, seja um ambiente de reunião, eu sempre procuro ir como um aluno. Eu falo assim, cara, o que eu posso aprender aqui? E eu estou sempre com a minha nota aqui aberta, estou sempre com o meu caderninho perto, para mim estar anotando, porque são chaves, são palavras, eu posso até não concordar com tudo que ele está falando. Sim. Mas se Deus me levou ali, eu preciso sair dali com alguma chave. Nem que seja o que não fazer, não é verdade? Sim. Então, assim, a humildade fez com que você chegasse perto de homens grandes e fez com que você reconhecesse. Falasse, calma aí, eu posso ter um celular bom, mas por que eu tenho que ter um melhor que a minha esposa? Por que eu não posso? Uma maneira de eu honrar ela é colocar ela acima de mim, Sim. sempre, entendeu? E isso vai nos fazer crescer. E a humildade e o princípio da honra te leva para a plenitude. O que é plenitude? Que é o que você tem alcançado, né? É você ter corpo, alma e espírito em harmonia, Sim. entendeu? Você ter uma saúde física, ter uma saúde emocional, ter temperança, sabedoria, né? Graça para entrar e sair nos ambientes. É você ter um relacionamento com Deus. É você ter uma prosperidade, né? E não a prosperidade que os homens querem, tipo, mas aquela aqui, cara, você fala assim, cara, eu mereço isso. Sim. Eu mereço viver isso, né? Eu tenho visitado algumas outras casas, que eu tenho um sonho agora, meu sonho é trocar de casa, eu quero trocar a minha casa, minha meta, né? Sonho não, meta, né? Porque sonho você dorme, sonha e depois você acorda e... Realizador de sonhos. Isso. Eu oro e falo muito sobre isso. Nós somos realizadores, Sim. sabe? Justamente por isso, porque nós sabemos onde estamos, né? E sabemos onde queremos chegar. E você, quando você identificou onde você quer chegar, você falou, opa, ser bancário é bom, é muito bom, mas ele não vai me levar onde eu quero chegar. Exato. Entendeu? Perto desses homens aqui, quando a gente está perto de homens grandes, é possível você olhar e falar assim, cara, é possível. Se eu trabalhar com toda a minha força, se eu orar com toda a minha fé, se eu buscar a Deus com todo o meu entendimento e trabalhar com toda a minha força, é possível. É possível eu alcançar esse patamar. E o melhor, é possível ser próspero e ser feliz e ter uma família e ser um homem honesto e ser um homem forte, né? Que é o que o pessoal prega muito aí atrás, né? Esses dias, dentro da nossa cadeia de mentorados, né, saiu um casal de mentorado, foi para uma outra região, e a justificativa deles é porque eles estão morando longe da igreja, né? Assim, longe do local de mentoria, né? E longe da igreja, né? E eu falei assim, cara, mas por que vocês não vêm morar perto, então? Sim. Já que você paga aluguel, por que você não vem para um lugar menor e vem para perto, né? Você usa o problema como um trampolim de crescimento, uma oportunidade. Ele não se torna um gigante para você. Você arruma uma solução para que você consiga permanecer constante naquilo. É porque o problema ele pode ser uma pedra que te para, né? Ou ele pode ser uma pedra que vai te impulsionar, que você vai jogar em cima do trampolim, o trampolim vai... Exatamente. E eu posso até compartilhar um pouco disso, que isso fez parte da minha história, né? Eu morei numa região aqui de Brasília que é muito distante da igreja, que foi passo primordial para, né,
eu ser o homem que eu sou hoje. E muitas pessoas me questionavam, eu era novo, tinha 18, 19 anos, por que que eu não ia para igreja daquela região, né? Por que eu não ia para uma... ou seja, cara, vai para uma zona mais confortável. Eu falava, não, eu vou pagar o preço porque eu acredito que Deus tem um propósito para mim nesse local. E existe uma frase muito grande, né? Que o tempo prova os valentes e as suas alianças. Depois de anos eu olho para trás, hoje eu moro muito mais perto da igreja, hoje eu tenho uma condição financeira muito melhor. A forma, o meu caráter, a forma que eu lido com as situações, com as circunstâncias. Eu poderia ter usado aquilo como uma pedra, né? Não, deixa eu parar aqui, deixa eu ficar mais perto, realmente, mas como que aquilo ia me tornar um homem melhor? Então, eu costumo, pelo menos eu tento me educar as minhas emoções dessa forma. Beleza, está acontecendo uma adversidade aqui agora, uma circunstância, independente de qual seja ela, mas de encarar de como que isso vai me tornar um homem melhor lá na frente. E eu acredito muito nisso, de ser resolutivo. Ou eu me nivelo por baixo, uso aquilo realmente para me parar, ou eu pego aquilo e me nivelo por cima. Um exemplo, eu gosto muito de usar isso como exemplo, uma passagem da Bíblia que retrata Davi e Golias, né? O povo de Israel ficou 40 dias lá, travado, não encarava, e Davi encarou aquilo como uma oportunidade. Partiu para cima do gigante e decapitou. E aquilo trouxe o reinado para ele, né? Trouxe uma série de abundâncias, então... a palavra nos respalda também. Mas você vê o quanto o ambiente ele é importante. E eu acredito que um dos motivos de Davi não entrar na onda do exército ou não se tornar mais um medroso ali, mais um covarde, é porque Davi, a Bíblia fala que, a história conta que eles estavam 40 dias. Sim. Há 40 dias. Nesses 40 dias, quando ele levantou a primeira vez, eu acho que o cara falou assim, cara, eu acho que eu vou encarar esse cara aí, velho. Eu acho que é possível. No terceiro, quarto dia é possível. No 10º dia, não, ninguém tem coragem, não sei, entendeu? E aí o que acontece? Um ambiente de covardia se tornou tão real e tão forte ali naquele exército, né? Que esse ambiente veio do reinado, do rei, do chefe, do líder, né? Que todos eram covardes. Estavam com medo. Né? E Davi ele não estava naquele ambiente. Ele não estava dentro de um ambiente de covardia. Ele veio no ambiente da casa dele, do ambiente onde ele tinha vencido o leão, onde ele tinha vencido o urso, do ambiente onde ele estava cuidando de outras coisas. E chegou lá e falou assim, opa, calma aí. Não, eu não vou aceitar. E isso é muito importante, a questão do ambiente. E aí você me falou uma coisa legal aqui, né? Conforto e desconforto. Ninguém cresce no conforto. E você decidir, muitas vezes, por pegar um ônibus, por andar numa distância maior, por pagar um preço, vamos dizer assim, para estar num ambiente melhor, um ambiente que vai te puxar para cima, por muitas vezes você vai estar no desconforto. Sim. Você vai estar no desconforto. Mas a minha pergunta é, esse desconforto, ele vai te fazer um coitadinho ou ele vai te fazer um cara que vai falar assim, meu irmão, eu vou passar por isso, eu vou avançar. Eu vou melhorar, eu vou comprar o meu carro, perfeito. Eu vou morar aqui do lado, eu vou comprar a minha casa, eu vou, isso aqui, essa chave vai mudar. Eu lembro que, falando, né, da igreja, né, que nós somos pastores e irmãos, né, do mesmo ministério, eu lembro que numa fase, eu passei uma fase que é muito perrengue. Uma fase que muitas vezes ali eu tinha R$2, R$4, 2 para ir e 2 para voltar. E muitas vezes no final ali do período do culto eu ofertava aqueles R$2, que era o único dinheiro que eu tinha no bolso. Show. E eu voltava de pé ali, morava nessa época na Asa Sul, voltava de pé e eu não pedia carona, porque eu tinha vergonha de pedir carona. Além disso, eu ainda era meio orgulhoso, né? Tinha muita vergonha, né? Mas sempre profetizando. Cara, eu vou morar aqui perto, eu vou ter condição, eu vou ter um carro, eu vou poder abençoar pessoas, eu vou poder dar carona para as pessoas. E Deus foi galgando. Quando eu casei, eu fui morar de favor. E eu morando de favor, eu falava assim, amor, isso aqui vai ser temporário, nós vamos comprar nossa casa, nós vamos conquistar, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Né? E depois de casado, né? Em 5 anos ali de casado, nós compramos nossa primeira casa. Que legal. Em 8 anos de casados, nós compramos a nossa segunda. Né? Em 12 anos, nós compramos a nossa terceira. Então, assim, e não é assim, tô vendendo uma para comprar, não tô trocando de casa, tô comprando uma nova. É diferente, entendeu? Sim, não é assim, entendeu? Eu tô acumulando, Deus está me abençoando, eu tô acumulando. Por quê? Porque eu não fiz do meu desconforto, sabe, uma cena de vitimismo. Do governo, de fulano, de ciclano. Não. Eu fiz do meu desconforto. Eu não fiz do meu desconforto eu ser vitimista. Eu fiz do meu desconforto um degrau para mim avançar, uma indignação para mim vencer. E a minha pergunta para você é: qual é o seu
desconforto de hoje? Porque você tinha lá o do ônibus. Uhum. Você venceu ela, certo? Sim. Você venceu, hoje você mora num lugar bom, você tem o seu carro, você tem... Qual é o seu desconforto hoje? O que te incomoda hoje? E vamos botar assim, né? Qual é o seu sonho? Sabe? O que você almeja para o futuro? Legal. É engraçado que na nossa vida a gente sempre tem duas opções, né? Igual foi da questão do nivelamento. Eu cansei de escutar histórias na igreja assim, né? E eu vi muitas pessoas desistindo por conta das situações de desconforto. Isso foi o que me impulsionou, né? Olhar para o Senhor e ver o Senhor ter conquistado isso me impulsiona a poder ser melhor. Até te mandei uma mensagem esses dias, né? Que o Senhor gravou um vídeo, não lembro se foi... Eu não lembro o que foi, se foi Dia dos Pais, alguma coisa. Eu mandei, né? Caraca, me inspira. Eu não sou pai ainda, mas eu observo e isso é o que me impulsiona. E é bom saber que situações desconfortáveis foram vencidas também, né? Então isso me traz um alívio e saber que lá no final vai dar tudo certo para mim também, porque eu estou seguindo o mesmo caminho. Quais são os meus desconfortos hoje, né? Pontuais. Eu quero ter minha casa própria também, eu quero comprar minha primeira casa, eu quero ter um carro confortável, eu quero ser relevante nesse ramo empresário, poder ter, claro, igual eu falei, são 3 meses, né? Então é tudo muito embrionário, tudo muito novo, ainda bate muito frio na barriga, o futuro é muito obscuro ainda, então é muito nas mãos de Deus ali, cara, vamos, não estou enxergando o próximo degrau, mas eu estou com Deus está me levando. Então essas coisas pontuais, eu sou pastor, né, igual o senhor comentou, nós somos irmãos, eu não falo questão quantitativa, porque isso é muito raso, mas eu quero formar abaixo de mim homens que têm a mesma mentalidade, que o ambiente que eu construa onde eu estou não seja um ambiente de covardia, né, igual aquele povo, aquele exército de Israel estava, mas um exército onde sabe onde quer chegar e saiba planejar como chegar até lá também. Então esse é um dos maiores gargalos aí da minha história. Sei que eu vou conquistar, tenho citado com a minha esposa, colocado a ponta da caneta, gata, chama ela de gata, né? Gata, a gente vai alcançar isso no próximo ano, até o final do ano a gente vai trocar de carro, e daqui a alguns anos a gente vai ser relevante nessa área. Então, pontualmente, são esses sonhos e consequentemente, aqui, daqui 5 anos a gente vai estar nesse podcast de novo e eu estarei comentando, pastor, lembra que eu falei naquele primeiro podcast? Já foi realizado dessa forma porque não houve desistência. Eu usei o desconforto justamente para alcançá-los e vivenciá-los, né? Muito bom, muito bom. Eu estava num discipulado semana passada, né? O Gabriel Duarte, o bispo Gabriel Duarte, ele foi na nossa igreja e eu tive o privilégio, né? Top, hein? Bispão, obrigado por assistir aí, viu? Top. Tive o privilégio de ter ele lá no nosso discipulado e foi muito bom. E ele trouxe um conceito, né? Ele falou assim, que nós precisamos entender que primeiro nós nos fazemos grandes, nos fazemos ser grandes. Nós vamos trabalhar para a gente criar uma relevância, para a gente criar uma autoridade, para criar uma ambiência. E depois... Né, que você é grande ali, você formar um time grande debaixo de você. Né? E eu acredito muito nisso, no que você falou, né, Lucas, que ninguém chega nos grandes lugares ou nos lugares altos sozinhos. Verdade. Entendeu? Nós precisamos nos tornar grandes, ser relevantes. Ser relevante é o quê? É ser grande. Sim. É ter autoridade. É poder sentar, falar e ser ouvido, né? Ser convidado. Né? Então, você se torna grande, você forma um time grande. Né? Formar um time grande, ter um time coeso, um time abaixo de você apaixonado. Né? A gente estava falando sobre isso, você tem um time abaixo de você, eu tenho um time abaixo de mim, né? falando sobre paixão, cara. Para onde nós vamos? Legal. Qual é a dor que move o nosso coração? Né? Qual é o desconforto que move, né? Faz a gente... Ontem eu fui dormir 2 da manhã. Acordei 5 para 6, entendeu? Aí já toquei o dia. Aí hoje me ligaram, aí eu voltei para casa na hora do almoço, pra gente fazer o podcast. Voltei e falei, cara, eu vou dar uma cochiladinha de 1 hora, né? Aí dei uma cochiladinha. Aí me ligaram, falei, cara, eles me ligaram e falaram assim, e aí, Lucas? Tava tentando falar com você. Eu falei, cara, eu fui dar uma cochilada. Pô, patrão, né? Eu falei, você não sabe, eu tava até 2 horas da manhã resolvendo pepino. Eu tava, né? Tava até 2 atendendo, conversando, resolvendo algumas coisas. Mas, por quê? Porque nós temos esse desconforto, cara. Vamos formar um time, sabe? Vamos formar homens apaixonados por Jesus,
apaixonados pela palavra de Deus, né? Tementes à palavra de Deus, que realmente seguem numa direção contrária a desse mundo, né? Para que a gente possa formar filhos fortes, né? Uma coisa que eu tenho feito, né? E não é novidade estar aqui, né? Isso aqui tem 1 ano e meio, 2 anos que eu, Cauã, alguns discípulos e amigos, nós estamos montando esse podcast. Por quê? Porque nós entendemos, né? Porque eu falei, eu não vou reclamar do conteúdo da internet, eu vou gerar conteúdo para a internet. Então, essa é a nossa mentalidade. Você está se mudando mais perto da região, né? Essa verdade seja dita, é a solução que achou. Porque às vezes a gente só reclama, e o que a gente está fazendo diferente para mudar isso, né? O que a gente está fazendo diferente, né? E às vezes a gente reclama de coisas que a gente nem entende direito, né? Então, assim, entra no ambiente, faz diferença nesse ambiente, faça como Davi. Davi chegou no ambiente e falou assim, opa, não, galera, calma aí, por que vocês estão com medo? Quem esse cara pensa que é? Só porque ele é grande, só porque ele é alto? Só porque tem uns 3 metros de altura só aí, por isso? né? Só por isso, não. Ele não é nada comparado ao que Deus tem para mim, ao que Deus é na minha vida, né? E ali foi revelado, né, nessa passagem de Davi, como as pessoas viam Deus. Sim. Como estava a fé no coração daquelas pessoas. Então você pode enxergar o desconforto, os desafios, como um exército. Mesmo tendo um exército do seu lado, você vai ser covarde. Ou você pode enxergar como Davi. Mesmo sozinho, você vai ser um cara que vai vencer. Perfeito. E isso é muito forte. Eu gosto muito da história de Davi justamente por isso. Porque o lugar do desconforto dele era motivo de vergonha para seus irmãos. Seus irmãos zoavam Davi. Vai cuidar lá daquelas suas ovelhas. O que tu tá fazendo aqui, brother? Só que a conexão de Davi era tão grande com Deus que aquele ambiente que aos olhos do mundo era vergonhoso era o lugar onde estava forjando ele. Não à toa que ele até fala, eu já matei um leão e o urso, por isso que vai ser fácil te matar. Então, ou seja, eu já fui preparado. Então, esses momentos de desconforto, eles são primordiais para a nossa vida. Só compartilhou aí a questão do baú, né, do ônibus. Baú aqui em Brasília é ônibus, tá? Não sei se o pessoal sabe, mas por muito tempo eu descia aos domingos, porque não tinha condução direta da parada mais próxima, eu descia a pé da igreja para a rodoviária. É uma distância considerável. É bem considerável. E eu lembro que eu ia profetizando, não, um dia eu vou ter um carro, um dia eu vou morar do lado. Por isso que eu falei que as mentes, elas se assimilam, né? E aquele lugar de desconforto estava forjando a minha aliança com Deus. Aos olhos naturais não estava forjando nada, estava passando por uma situação de vergonha, que era, né, uma situação delicada, mas a minha aliança com Deus, o fato de ter fé e de acreditar que Ele estava me preparando para lugares mais altos lá na frente, era o primordial. Então, assim, a gente não pode negligenciar as nossas situações que são, entre aspas, né, vergonhosas aos olhos naturais. Estou passando uma dificuldade. Eu vou abrir mão porque está muito difícil, exige muito de mim, eu estou cansado. Mas não, vai em fé, acredita em Deus que vai dar certo, porque tem aquela máxima, né? Por trás de cada Golias há um reinado te esperando. E uma coisa que você falou, que eu pensei aqui agora, é porque você poderia se comportar como vítima, né? Descer para a rodoviária andando, ou eu também, né? Ninguém me ofereceu uma carona. Ninguém me chamou para lanchar, ninguém me viu, mas você desceu profetizando a vida que você queria viver, a vida que você iria viver. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o vitimismo, o pensamento de vítima, ele inicia nessas pequenas coisas. Verdade. Meu irmão não me cumprimentou, meu amigo não me cumprimentou. Eu tô numa igreja e as pessoas não olham para mim, entendeu? Cara, eu sou muito disso assim. Você quer uma carona? Pede sua carona. Sim. E se não conseguir, tudo bem. Você tá ali por conta das pessoas ou você está ali por conta de um projeto que Deus tem para a sua vida? Perfeito. Então nós temos que quebrar esse pensamento de vítima. E aí, Bueno, falando para os homens hoje, eu tenho atendido muitos homens, tenho cuidado de muitos homens, jovens adultos, 25, 30, 40, 45 anos, e o cara com um pensamento, cara, desculpa a expressão, mais infantil do que o meu filho de 8 anos. Exato. Tipo assim, pensamento infantil de vitimismo, de que todo mundo tem que fazer tudo por ele, de que ninguém olhou para ele, de que ninguém ofereceu, porque as pessoas sabiam e não me falou, e não fez nada. Ninguém tem que fazer nada por você.
A única pessoa que precisa fazer alguma coisa por você, homem, você que está me olhando, é você mesmo. Você que está casado, você que é solteiro, você que está desempregado. Cara, você é a única pessoa que precisa fazer algo por você. Eu lembro que eu sentei com uma pessoa, a pessoa... Lucas, eu preciso conversar com você, pra você me ajudar. Eu falei, claro, vamos conversar. Não, porque eu estou desempregado, já é o 3º emprego que eu fui mandado embora e não está dando certo. E aí bota a culpa em Deus, né? E Deus não está me abençoando, e Deus não está me abençoando. Eu preciso de uma oração, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu falei, não, vamos fazer assim, nós vamos fazer a oração e eu vou te ajudar. Ele é, e eu preciso pagar o aluguel e tal. Falta 10 dias, vai vencer o 2º mês. Eu falei, não, eu vou te ajudar, cara, vamos orar, eu vou te ajudar. Ele vou. Aí ele veio, orou, aí eu orei por ele. No final da oração eu falei, agora aqui, ó, eu vou te dar aqui R$30, você mear na sua vida. Esses R$30 você vai na rodoviária do Plano Piloto, do lado dela tem uma loja que vende água mineral no atacado. Você vai comprar água, vai comprar uma barra de gelo, tá? A caixa de isopor, eu vou ligar pro cara lá, que inclusive é uma loja de um inquilino meu, né? Eu vou pedir uma caixa de isopor dele emprestada, ele vai te emprestar a caixa de isopor, você não vai nem ter custo com caixa de isopor no início. E você vai vender água naquele sinal ali em frente à rodoviária do Plano Piloto. Se você vender 4 finais de semana, não vou nem falar do dia de semana, 4 finais de semana seguido, eu te garanto que você paga seu aluguel. Não, mas aí não, né? Aí você tá brincando, desse jeito. Não, mas aí não dá, aí é complicado. Então, assim, cara, a pessoa, ela se acostumou, sabe, com esse pensamento de vítima. Se acostumou em se fazer vítima, porque ser vítima também tem um ganho. Agora nós, homens, você que está me olhando aqui, você que está me assistindo aqui, eu quero te dizer que, sim, ser vítima pode ter um ganho, mas eu quero te dizer que você nunca vai crescer. Você nunca vai chegar aonde. Porque todo vitimista é um frustrado. Verdade. E Deus não te levantou para ser um frustrado. Deus te levantou para ser um homem, para ser um sacerdote, para ser um empresário, para ser um profissional liberal, para ser um CLT bem-sucedido, sabe? Para ser um realizador dentro do que está no seu coração. Eu acredito que nem todos nasceram para ser empresário, nem todos nasceram para ser CLT, mas todos nós nascemos para viver a plenitude e todos nós nascemos, sim, para ser bem-sucedidos. Verdade. Só que, homem, se você ficar com esse seu pensamento de vitimismo, você vai continuar sendo um fracassado. Então, avança, cara. Levanta a cabeça, faz o que precisa ser feito. Né? Homem faz... Eu tenho essa frase, sabe, Bueno? Homem faz o que precisa ser feito. Não o que ele quer fazer, não o que ele acha que tem que fazer, não o que suas emoções estão dizendo. Cara, o que eu preciso fazer? Criança faz o que quer, homem faz o que precisa ser feito, né? Minha esposa fala muito isso. Quando a gente chegou na decisão de eu sair do banco, porque eu pedi a minha demissão, porque a trajetória é muito boa, assim, sabe? Tanto que quando eu falei que queria ser desligado, os meus gestores praticamente falaram que eu estava ficando maluco, né? Uhum. Eu sentei na cadeira de gerente geral com 29 anos. Sabe? Você vê a média da galera geralmente é mais velha, né? 40, 45 anos. Voz da experiência. Então, assim, uma carreira muito boa, né? Só que eu sentei com a minha esposa, olha, gata, eu quero alcançar isso e isso assado. E se der tudo errado, tá preparado para comer arroz com ovo comigo? E se der tudo errado, eu sei vender jujuba e pipoca, eu já fiz isso lá atrás. Ou seja, ela falou, não, gato, tô contigo, vamos para cima, eu confio em você. Isso é importante, você falar essa questão do exemplo da água. A gente estava falando antes de começar o podcast sobre paixão, né, por vida, sobre, né, você orar, jejuar e batalhar por pessoas, né? Havia um evento há anos atrás que eu queria muito que as pessoas fossem da igreja e eu fui lá para um bairro aqui de Brasília, W3 Sul, e eu precisava de ganho rápido, né? Ia lá para a rodoviária, para a semáforo, eu falei, cara, eu preciso de uma estratégia para poder virar essa chave, porque o tempo está curto e eu preciso rentabilizar. Quer saber? Eu vou lá para a W3, que é um fluxo de ônibus alto, e comecei a pedir para os motoristas para entrar no ônibus. Qual foi a minha estratégia? Se eu puder entrar no ônibus e falar uma única vez, várias pessoas vão me ouvir ao mesmo tempo. E elas não vão ter como não me ouvir, elas vão ter que me escutar. E a estratégia deu super certo. Aí o que eu ganhei com isso? Tem a questão, né, do soco mito, não quero, pô, aí é demais. Mas aí trabalhou minha oratória, trabalhou minha vergonha. Se não fosse por isso, eu não estaria dando conta de falar aqui nesse podcast, porque era uma coisa surreal. Trabalhou a minha mente empreendedora, cara, eu arrumei uma estratégia para poder virar a chave. Então, assim, numa única tarde, vendendo pipoca, e chiclete Flix, parece um remedinho, eu fiz quase R$400.
que eu lembro. E olha só que engraçado, quando eu fui para a entrevista do banco para poder ser estagiário, porque eu comecei como estagiário lá, né? Eles perguntaram para mim. Eu falei que eu era líder, que eu já tinha, né, vendido chiclete, pipoca no ônibus e tal, porque eles perguntaram se eu já tinha vendido seguro ou capitalização. Eu falei, olha, nunca vendi, mas pipoca e chiclete eu sei vender. Então pode ter certeza que vai acontecer. Aí quando... Aí a pessoa que viria ser minha futura gestora falou assim, tu é líder, tu é cristão? Então quem é você na parábola dos talentos? Imagina só se eu não lesse a Bíblia, se eu fosse um falso líder. Caracas, hein? Cara, me colocou contra a parede. Eu falei, não, eu sou aquele que multiplica. Eu sou aquele que vai trazer... Eu vou escrever meu nome dentro desse banco. Aí dentro de 40 pessoas, uma única vaga eu fui contratado. E o resto foi história, entendeu? Então, é isso que eu tô falando. O local que pode parecer muito complicado, muito... cara, sou homem, como é que eu vou vender água no sinal? Como é que eu vou me submeter a uma situação dessa? Cara, é Deus te preparando para algo maior. Seja fiel comigo no pouco, que no muito eu te colocarei. Então, eu acredito muito nisso, sabe, pastor? Você entender que faz o que precisa ser feito e que você está sendo forjado. E Exato. Muitas vezes você não consegue ver naquilo que você está fazendo o resultado final. Perfeito. Você não consegue enxergar ali a realização. Ou aquilo que você está fazendo parece ser muito pequeno para onde você quer chegar. Só que se você não começar no muito pequeno, você não vai conseguir ir para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto degrau. Né? E uma coisa que você falou, né? Vender pipoca no ônibus. Né? Coisa simples, mas que quebrou a sua vergonha, melhorou a sua oratória, trabalhou ali estratégias. Né? Você precisou pedir. Cara, deixa eu pedir para entrar num ônibus de graça, entendeu? Fazer um pedido ali para você falar e vender. Então, assim, são uma coisa simples, mas que trabalha toda uma gama de situações onde a gente precisa realmente expandir a nossa mente, né? Então, eu gosto de trabalhar isso muito hoje na vida dos meus filhos, sabe? Né? Meus filhos, eu procuro sempre desafiar eles a crescer. Sempre desafiar eles a crescer, através da luta, através do esporte, através do dia a dia. Né? A gente viajou para São Paulo ano passado, e aí lá onde que a gente estava num evento, e nesse evento tinha uma loja lá de venda de camisetas, coisas e tal, e aí de um amigo nosso, e eles começaram a trabalhar nessa loja. Pai, posso ajudar? Eu falei, pode, fica aí. Acabou lá, eles chegaram para a dona da loja e falaram assim, tia, tudo bem? Eu trabalhei todos os dias, eu dobrei roupa, eu vendi, eu guardei, eu fiz isso. Agora deixa eu te perguntar, e meu salário? Aí a tia, né, ficou toda impressionada, falou, cara... E eles não me falaram que ia pedir. Uhum. Ainda bem, porque se eles tivessem falado que ia pedir, eu não ia deixar. Uhum. Eu ia roubar eles disso. Forte. Sério, eu ia roubar eles disso. Sabe? Porque na nossa ignorância ele fala, tá doido? Né? Você vai pedir? Questão de educação. Sei lá, né? E aí, depois eu fiquei pensando, falei, cara, ainda bem que eles não falaram comigo. Graças a Deus. E eles foram pedir, ganharam um dinheiro lá, né? A tia deu lá um dinheiro pro Davi, pra Mariana, pra Bia também. Legal. E eles ficaram todos felizes. E dali eles começaram a pensar assim, cara, o que eu posso vender, que eu tenho em casa, que eu posso vender, que eu posso fazer para ganhar um dinheirinho. E aí o Davi faz umas estrelinhas, como é que é o nome, calma? Shurequim, sei lá, umas estrelinhas ninja para vender. A Mariana faz umas bijuterias e vai vendendo e vai juntando um dinheirinho, entendeu? Legal. Então, assim, para justamente despertar isso dentro deles. A mente empreendedora, a criatividade. O que eu posso fazer? Né? Que é fácil, que não vai agredir, que não vai atrapalhar. Né? Então, nós precisamos entender isso e entender que, cara, tem uma frase que diz assim, né? O que não me mata me fortalece. É isso. Né? Te matou, e por sinal? De forma alguma. Me fortaleceu. Mas te fortaleceu. Sim. Quando você chegou num banco, numa entrevista, né, com uma mulher ali, 40-1, imagina, ser 40-1, pensar assim, cara, 40-1, se eu errar... Tô fora. Né? E quantos, às vezes até mais bem preparado que você estava ali. Com currículo melhor. Com currículo melhor, né? Dentro de uma esfera assim, bem mais bem preparado. Mas você se posturou, você trouxe resolução, você foi verdadeiro, sim, você, né, trouxe histórias que realmente falou assim, ela falou assim, opa, calma, é isso daqui. Então, eu acredito muito nisso, que as pequenas guerras do dia a dia, assim como foi com Davi, quando chegou no gigante, o urso pareceu pequeno.
Verdade. Quando chegou no gigante, sabe? O urso pareceu pequeno, mas quando estava só diante do urso, ele era muito grande. Mas ele venceu isso. Então nós precisamos disso, né? Quando você chegou lá de frente com a bancária, né? com a entrevistadora, meu irmão, vender pipoca era coisa pequena. Sim. Mas quando você foi vender a primeira vez pipoca? Difícil. Foi difícil. Foi bem desafiador, até porque eu sei que é uma luta muito grande, né, entre as nossas emoções e a nossa razão, né? Não foi fácil passar por isso, né? São os nossos pensamentos limitantes, né? Assim que se chama. Uhum. Cara, será que eu preciso passar por isso mesmo? Quando eu fui lá, eu era estagiário em outra empresa, né? Eu não precisava, até porque eu estava fazendo isso por outras pessoas. Vontade de salvar vidas. Não precisava passar por aquilo. Às vezes você pedia a ajuda do motora, ele nem olhava na sua cara. Fechava a porta e pegava o rumo dele, né? Então tem a questão... São duas coisas diante de você. A humilhação, a vergonha, é a questão da honra. E tem a questão de você olhar, cara, eu preciso resolver o problema. Qual a solução que eu tenho agora? Né? Então, vou vender pipoca, vou pegar tudo isso, jujuba. Então, foi bem difícil. Não é algo divertido. Não é algo, deixa eu ir lá porque eu gosto. Não. Eu fui porque eu precisava fazer aquilo. E aquelas situações, elas foram me preparando para o homem que eu viria me tornar agora. Assim como as situações que eu vivo hoje me prepararão para o homem que eu vou ser quando eu tiver a sua idade, por exemplo, entendeu? Oh, calma aí, a gente não é tão diferente assim. A diferença é o quê? 2 anos? Um mês e pouquinho. Mas é legal. Com todo respeito. Né? Você sabe que a maior distância do homem está em média de 30 a 40 centímetros, que é da mente para o coração. Verdade. A maior distância que o homem tem que percorrer e vencer está entre o que ele tem que fazer e o que as emoções deixam ele fazer. Sim. Cara, eu tenho que acordar cedo para entregar currículo. A minha emoção, quando eu acordar cedo, não, tá frio, não, fica mais um pouco, não, cara, ontem ninguém te olhou para você, hoje ninguém vai olhar de novo, não, eu tenho que acordar cedo para fazer exercício. Não, dorme mais um pouco, amanhã você começa, deixa para segunda-feira. Não, eu tenho que acordar cedo, então eu tenho que pedir perdão para minha esposa. Não, mas você viu o que ela fez com você? Mais uma vez, ela nem olhou para sua cara. Sim. Entendeu? Então, assim, a maior distância que nós precisamos vencer, o homem precisa vencer, é estar entre a mente e o coração, cara. Meu irmão, o que eu tenho que fazer e o que a minha emoção vai deixar eu fazer. Sim. E aí você precisa controlar suas emoções, porque ela sempre vai tentar te levar para o mais confortável. Te boicotar. Né? Te fazer de coitado, te fazer de cansado, disso, daquilo. Não, cara... hoje eu estava cansado, consegui cochilar, mas se eu não conseguisse, tudo bem, vamos embora. Vamos avançar. Eu descanso mais tarde, entendeu? Então, assim, mas as pessoas têm se deixado com que essa pequena distância se torne longas distâncias. E aí a gente vê isso, que eu falei, cara, 25, 35, 40, 50 anos patinando na vida. Posso falar uma coisa para você? Você falou assim, o cara de 40 anos ele tem mais experiência. Nem sempre. Ele pode ter mais idade, mas nem sempre tem mais experiência. No mundo que a gente vive hoje, me perdoa você aí, muitos não têm mais experiência. Tá lá, refém da mãe, refém do pai, entendeu? Morando até hoje com os pais, até hoje dependendo dos pais. Por quê? Porque não venceu a mente e o coração. Presos emocionalmente ao passado. Entendeu? Idade não quer dizer que você tem experiência. Sim. Nem necessariamente, entendeu? Você vê o cara com 60 anos, 50 anos, largando a família por conta de uma paixão, por conta de um tesão, entendeu? Largando tudo, cara. Sim. Tudo que ele construiu, filhos, família, esposa, um projeto, empresa, falindo porque não soube controlar suas emoções. Entendeu? Então, assim, nós precisamos realmente, como homens, entender, cara, a minha mente ela vai dominar. E aí uma das coisas que eu gosto de fazer é a banheira de gelo, né? Sim. Porque dentro da banheira de gelo, a sua emoção ela sempre vai mandar você sair. Ela sempre vai te chamar de fraco. Ela sempre vai falar para você que você não precisa provar nada para ninguém. Ela sempre vai falar para você que você vai morrer, que vai dar alguma coisa errada. Que aí que eu falo que é o segundo estágio da banheira de gelo, que é o pânico, né? Uhum. Só que quando você vence ela, cara, e você sai, você fala assim, meu irmão, eu sou um gigante, velho. Descobre fortalezas que nem você sabia. Meu irmão, você fala assim, cara... Eu sou um gigante. Você já entrou no gelo, né? Sim. Mas não fez a banheira ainda, né? Deu só uma mergulhada lá no desafio, né? Mergulhada.
Confesso que estou devendo e vou fazer sim, com certeza. A hora que quiser, eu já falei. Tá aqui, né? Mas, meu irmão, e eu quero te dizer, quero te perguntar assim, cara, você falou que você tem uma referência, né, em mim, você me mandou sobre paternidade. Legal. Como é que foi a sua paternidade? Vamos trabalhar um pouco a sua paternidade. Porque, assim, eu conheço um pouco da sua história e dentro da sua história você poderia ser um cara coitadinho. Sim, verdade. Então, é uma história bem conturbada. Vamos começar pelo meu pai biológico. Minha mãe, ela veio... Mas pelo pai biológico, mas falar de mãe, né? A minha mãe veio lá de Santa Rita de Cássia, Bahia, com 14 anos. Estava vivendo uma situação muito conturbada lá na casa dos pais dela. Veio fugir num caminhão de mudança, 14 anos, 17 engravidou de mim. Meu pai biológico não assumiu, então eu não tive muito contato ao decorrer do meu crescimento com meu pai mesmo, sabe? Com 15 anos ele me procurou, ele foi lá onde eu morava, me levou na distribuidora de bebidas e comprou uma caixinha de cerveja. Achando ele que estava bombando, na verdade ele estava me distanciando, porque eu tenho um padrasto também, no qual eu chamo de pai, me assumiu com 6 meses de idade, foi quem me criou, me amou, enfim. Mal ele sabia que meu padrasto ele tinha problema com bebida, bebia muito e provocava situações catastróficas dentro de casa. Então ele achava que estava bombando, né? Pô, vou pegar meu filhão aqui, 15 anos de idade, agora eu tô com ele, separei um momento, comprei uma caixinha de cerveja. Levou na distribuidora de bebidas, comprou e eu já tava, achando terrível aquilo. Voltando pra casa, caminho de casa, faltando, tipo, sei lá, 30 metros, a gente foi assaltado. Arma na cabeça. Nossa. Levou meu celularzinho velho, levou a caixinha de cerveja dele, a situação se tornou traumática, né? Com 18 anos, ele me procurou para poder tratar sobre a PA. Ele queria diminuir ou retirar a PA, que me deixou extremamente indignado, e ainda falou que ia me levar no bordel para poder traçar 2 prostitutas. Então, assim, não foi uma referência positiva, né? Foi bem complicado. E o relacionamento com meu padrasto também foi um pouco conturbado, porque a partir dos 12 anos eu já fui me tornando um adolescente muito rebelde. Por N fatores, se for contar minha história aqui, a gente vai ficar horas e horas falando. Mas hoje eu entendo, né? Eu sou mais velho, tive uma mentoria que me ensinasse, olha, os seus pais te amam. Talvez não da maneira que você esperava, como você gostaria. Talvez através de um eu te amo, um abraço. Eu não tive isso. Mas eu tive muito meu pai e minha mãe como batalhadores, trabalhadores muito, de ralar. E para eles era a linguagem de amor, né? Cara, eu tô me sacrificando aqui em prol do meu filho, então eu estou amando meu filho. Só que pelo fato de ser imaturo, não ter essa percepção, essa maturidade emocional, fez com que eu crescesse em rebeldia. Então eu acabei me lançando fora de casa, me envolvendo com amizades erradas. Eu gosto de falar que eu era um projeto de peba. Peba é o cara que usa bermudão lá embaixo, a sandália, né, a Kenner, bonezão, a barreta aqui, eu era muito folgado. Tomei uma garrafada no olho esquerdo, brigando com 17 anos. Enfim, acho que era uma revolta tão grande por falta que eu sentia desse cuidado que eu queria, sabe, extravasar de alguma forma. E isso foi me moldando até o momento que eu entrei na igreja. Mas, resumidamente, é isso. Com 15 anos, o meu padrasto tomei um murro na cara. Ele falou, você vai ser um maconheiro, um drogado, vai para a polícia na rua. Só que é engraçado hoje, pastor, que eu vejo o meu padrasto, que é meu pai, né, me criou. Cara, ele é uma das maiores referências que eu tenho, sabe? Eu sei que ele falou aquilo, não foi para me ferir, foi para machucar, ele tava puto na hora, hoje ele é da igreja também, ele tem maturidade, mas eu vejo hoje ele com outro modelo e outro olhar, né? E eu não pego essas marcas do passado e uso isso para poder traçar o meu presente hoje ou o meu futuro. Cara, eu abri mão disso, dos erros dele, dos vacilos dele, dei uma outra oportunidade. E hoje a gente é brother, a gente é parceiro. Top. A igreja ela teve um papel fundamental Total. Na sua vida, na minha vida. E eu acredito que uma das coisas fundamentais que ela nos ajudou foi reorganizar nossas emoções. Trazer o foco certo, sabe? Porque você ser um cara que a gente fala do temperamento, né? Colérico. Qual é o seu temperamento, sabe? Colérico. Pô, igual o meu. Eu também eu tocava o terror, entendeu? Você tem um temperamento mais explosivo, você tem um temperamento colérico, você ser um cara resolutivo não é ruim.
Ruim é como você coloca essas emoções, como você embala essas emoções. Sim, exatamente. Então, quando eu também, né, antes de me converter, antes de aceitar Jesus, cara, eu tocava o terror, bicho. Eu não era gente, não, entendeu? Eu tocava o terror mesmo, né? Apesar de ser muito parceiro, ser muito amigo, mas tudo era muito intenso, entendeu? Então, as merdas também eram intensas. Né? Os ambientes eram intensos. Eu não tinha medo de ninguém, não tinha medo de nada. Eu ia para cima, entendeu? Só que quando eu aceitei Jesus, né, eu estava conversando com um amigo esses dias e eu falei para ele assim: deixa eu te falar uma coisa. O Lucas de 21 anos atrás, ele existe ainda. Ele não mudou. Sabe o que mudou? O que mudou foi o foco dele. Ele tirou o foco que era para destruir, que era para ferir as pessoas porque ele era ferido, Sim. que era para machucar porque ele era machucado, que era para afrontar porque ele se sentia afrontado, e levou o foco, o mesmo Lucas, ele mudou o foco para amar, para cuidar, para ganhar pessoas para Jesus, para realmente se desenvolver como homem. Então, assim, eu te falando, o maior problema do homem hoje é querer ser outra pessoa. Não queira, eu falei isso para ele, não queira ser outra pessoa, seja você, só que com o foco certo. Sim. Com o foco certo. Então, o que a igreja trouxe para nós, eu sou muito grato à minha igreja, Sara Nossa Terra, sou apaixonado, inclusive meus bispos, se vocês assistirem, amo vocês, muito obrigado por tudo mesmo, entendeu? Obrigado mesmo. Porque eles trouxeram esse foco. O que é esse foco? Cara, perdoa. Os seus pais deram só o que eles tiveram. Mas não é porque eles deram só o que eles tiveram que eu tenho que dar a mesma coisa para os meus filhos. Verdade. Eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um pai diferente, eu posso... Né, até porque eu estou tendo uma oportunidade que eles não teve. Né? Você vê a sua mãe. Pô, sua mãe veio fugida dentro de um caminhão de mudança. Imagina a situação dela. Né? Chega aqui em Brasília, num mundo desse aqui, né? Sai de uma currutela lá, né? Qual é o nome da cidade? Santa Rita. Santa Rita. Bahia. Né? Deve ser uma currutelinha, né? É, a cidadezinha de interior. Então, interiorzinho, sai de lá, naquela época, e vem para uma imensidão dessa daqui, literalmente uma selva. Morou de favor, foi complicado. Não é fácil, entendeu? Então, assim, e quando confia num homem, né? Para se entregar, a ponto de se entregar, é abandonada, entendeu? Então, toda uma situação, cara, Sim. que não é fácil. Mas nós aprendemos diferente, nós tivemos essa oportunidade diferente. E aí é onde você resolve aqui e aqui. Você decide perdoar, você perdoa nas suas emoções, você fala, cara, beleza, eu vou pegar as histórias do meu pai que não foi legal, eu vou pegar, né, o que a gente viveu ali que não foi legal, eu vou resolver com eles para construir algo diferente para frente. Não para me fazer de coitado, mais uma vez voltando, né? Não para me fazer de coitado, não para me fazer de menor do que os outros. Não, eu vou usar isso para, cara, avançar. Para viver o que Deus tem para mim, para viver os planos de Deus para minha vida, né? E realmente resolver. Então, a igreja ela tem esse papel fundamental, teve esse papel fundamental e tem até hoje nas nossas vidas, né? Para te formar esse homem que você é. E é engraçado, né? Que você falou lá, eu vendendo pipoca para os outros, me forjou para ter um emprego, ter um bom emprego para passar. Né? Então, uma coisa que a igreja nos ensina é sirva as pessoas. Mesmo o pouco que você tem. Sirva as pessoas. Às vezes eu achava, Bueno, que às vezes a gente, até hoje eu acho, chega num ambiente e fala assim, cara, eu não tenho nada aqui para oferecer. O que eu tenho é muito pouco. Né? Aquela viúva, né? Eu tenho azeite, um pouquinho de farinha aqui, ó, só tenho isso aqui para oferecer. Cara, mas aquilo ali alimenta um coração e leva realmente uma vida, né, de prosperidade, graça e muda a vida daquela pessoa. Então a igreja ela tem esse poder. Forte. E quando a gente fala de paternidade, né, é porque para todo problema, a gente está falando muito do distanciamento, né, da mente para o coração. Para todo problema existe uma origem, né, e a maioria dos problemas, ainda mais quando se trata de hombridade, né, é muito ligado à paternidade. E a gente falou sobre terceirização de culpa, né, eu sou assim, eu ajo assim porque ela, minha esposa, agiu assim, ou meu pai agiu dessa forma, ou minha mãe, né. Quando a gente consegue analisar essa situação de fora, cara, vamos separar aqui a emoção da nossa razão, né? E você consegue configurar, olhar de fato como você investir naquilo, que é o foco que o senhor falou. Cara, eu vou focar muito no meu rancor, na mágoa que eu tenho das pessoas, das situações difíceis que eu tenho. Eu acredito que não é uma decisão muito inteligente a ser tomada, né? Porque muitas vezes a gente foca muito na equação, mas não dá olhos ao resultado. Cara, se eu for um homem hoje
que eu foco no meu passado, nas dores que o meu passado me trouxe, como que isso vai me edificar para o homem de amanhã? Boa. Como é que eu vou ser daqui 5 a 10 anos? Eu vou crescer um homem amargurado? Cara, se eu permitir com que essas feridas permaneçam abertas, consequentemente eu vou ferir os meus filhos, porque o ferido fere. E não é porque ele gosta. Eu tenho certeza que quando meu pai passava por situações difíceis lá atrás com o pai dele, ele falava pra ele, cara, quando eu tiver meu filho eu vou fazer diferente. Sim. Eu tenho certeza absoluta. Mas acabou que por conta, talvez, dessa falta de inteligência emocional, acabou que ele errou comigo também. Mas com certeza no interior dele ele queria ser melhor. Ele queria ser um homem melhor. Mas às vezes a gente dá tanto foco às nossas emoções que a gente perde o resultado. Então é você separar, você olhar, cara, onde eu quero chegar, é saber onde você quer chegar e entender o processo. A gente falou aqui sobre... Aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer, né? Exatamente. Você entender isso. Isso, exatamente. A gente falou sobre prosperidade, sobre honrar a esposa, sobre, né, ser relevante, ser referência para as pessoas. Cara, o que eu preciso tratar dentro de mim para poder alcançar esse patamar? Porque se eu não melhorar aqui dentro, eu não vou ter espaço, conquista para o que está do lado de fora. Entendeu? Então, eu prefiro, pelo menos eu tenho, igual eu falei, sobre me educar, né? Eu tenho buscado me educar dessa forma, sobre focar naquilo que... É gasto de energia, né? Vou gastar energia com aquilo que vai me trazer edificação. Exemplo besta. Trânsito, por exemplo. Cara, a gente toma fechado e fecha os outros o tempo todo. O cara vai lá e me fechou, eu vou lá e xingo ele de tudo qualquer nome e dou dedo pra ele. Como isso me tornou um homem melhor, né? Isso colocou meu estresse para fora, minha raiva, e fala muito sobre, né, como eu me porto diante das adversidades. Agora, pô, deixa para lá, foi só uma fechada. Existem mais coisas, existem coisas maiores que eu preciso me preocupar. Cara, eu quero ser um empresário, eu quero ser um melhor marido, eu quero me forjar como um pai. Então, eu não posso dar espaço para essas coisas, porque essas coisas elas me roubam. Elas tiram o meu foco e fazem com que eu erre o alvo, né? Se eu tiro aqui viro 1 grau pro lado, lá na frente eu já vou estar em outro caminho totalmente diferente do que eu gostaria de estar agora. Entendeu? Boa, muito bom, muito bom. Isso que você falou aqui, cara, equação e resultado. Às vezes a gente fica muito preso, né? Reforçando, né? Na equação, no problema, no que eu recebi, e você fica preso ali, e o resultado está lá, o resultado está lá na frente, né? Então, homens, olhe, sabe, eu até fiz um desenho aqui, né? Seu ponto de partida, sua chegada e o caminho que você precisa chegar. Olha, cara, traciona esse caminho, olha para onde você quer chegar e vai, e avança, vença as suas emoções, sabe? A sua idade não te faz um homem experiente, te faz um homem vivido. Agora, se você ser vivido, não muda nada, né? Pelo contrário, te faz olhar para trás e falar assim, cara, quanto tempo eu perdi? Quantos homens, né? Muitas vezes eu vou sentar para conversar e o cara fala assim, cara, quanto tempo eu perdi na minha vida? Quanto tempo eu perdi? Né? Meus filhos cresceram e eu não vi eles crescendo, né? Não vi a infância da minha filha, não vi a infância do meu filho. Sou um cara próspero de dinheiro, mas sem nenhuma prosperidade familiar, sabe? Dentro de mim, vazio. Sabe, esses dias eu fui fazer um evento numa casa, a gente alugou uma casa, cara, um mundo de casa, meu irmão, um mundo de casa. Cara, um mundo de casa. E aí eu conversando com aquele senhor, 80 e poucos anos, eu falei, cadê seus filhos? Ah, não, meus filhos estão com as famílias e tal, mas o senhor mora aqui sozinho, ele sozinho. Eu falei, mas o senhor não consegue nem andar direito. Não, mas fica uma secretária aqui comigo, quando eu peço, eu grito, aperto a campainha, ela vem e tal. E eu olhei assim e falei assim, cara, é muito pobre, né? É muito pobre essa vida. É muito pobre, porque mesmo todo o dinheiro do mundo, mesmo toda a casa do mundo, não te traz os seus filhos para perto de você. Porque nós nascemos dependendo dos nossos pais, e nossos pais, se envelhecerem, né? Eles vão depender da gente, né? Sim. E onde a gente vai estar nesse momento? Como que nós vamos estar nesse momento? Sabe, vamos fechar os olhos para eles? Todo filho que fecha o olho para o pai na velhice é porque o pai fechou o olho, geralmente, para ele na infância, né? Então, nós temos que cuidar dos nossos filhos. E falando nisso, né? Ontem eu vivi uma experiência, vou contar aqui. Essa semana eu vivi uma experiência fantástica com meu filho. O Davi, ele já vinha há algum tempo pedindo para entrar na escolinha de futebol, né? 8 anos, os amigos tudo jogam futebol, apaixonado por futebol, cara, ele é apaixonado. E eu resisti no início, falei, não, vai ficar só na luta e tal. Eu fui resistindo, mas eu falei assim, não, o sonho é dele, não o meu. Legal.
né? Ele vai fazer a escolinha dele. Apesar de que nós combinamos, né, ele não vai deixar de fazer a luta, porque o homem precisa aprender a se defender. Perfeito. Mas eu falei, não, eu vou viver isso com ele. E aí ontem, a gente saindo daqui, eu cheguei em casa ontem mais cedo, me programei, cheguei 3 horas, 3 e pouco, e eu cheguei para ele e falei, filho, é o seguinte, vamos ali com o papai resolver um negócio. Aí ele, tá, como é que eu vou? Eu falei, não, põe a chuteira mesmo, que é mais rápido, você gosta de andar de chuteira, né? Sim. O menino, se deixar, toma até banho com chuteira. Põe a chuteira. Aí ele pôs, quando tava chegando perto da escolinha de futebol, eu botei um capuz nele, né? Botei um capuz, fecha o olho aí, botei um capuz. Aí ele já começou a ficar ansioso. Eu falei, não, papai tem uma surpresa para você. Aí parei do lado do campo, assim, tinha uns meninos jogando na escolinha de futebol, né? Legal. Aí desci ele, quando eu tirei o capuz, eu até fiz um vídeo, né? Tá? Postei. Quando eu tirei o capuz, pensa no menino que ficou emocionado, cara. Falei, filhão, o papai te trouxe para fazer sua primeira aula, né? Sua primeira aula de escolinha de futebol. Cara, a felicidade dele. E a minha felicidade, né? De ver o meu filho feliz, Sim. de ver o meu filho realizado, né? E eu tenho uma pergunta para você. Você teve alguma experiência assim com seu pai? Forte, né? Algo que você lembra até hoje? Tem memórias afetivas, né, que falam. E a memória efetiva que eu tenho com meu pai foi uma, como é que eu posso falar? Uma maneira inusitada. Olha só o que aconteceu. Eu era muito brigão, falei, né? Arrumei uma confusão muito pesada lá de onde eu morava. E essa confusão, ela se estendeu para uma festa junina, enfim, foram muitas pessoas envolvidas. E eu tinha comprado, olha só, coisa simples, né? Eu tinha comprado um aro de uma bicicleta, que eu gostava muito de montar bicicleta, essas coisas. Comprei, aí a pessoa o moleque que eu tinha comprado, ele entrou nessa confusão contra mim, brigou comigo. Eu falei, quer saber? Eu não vou te pagar mais, não. Tu é muito cabuloso, para não falar outra coisa. Não vou te pagar mais, foi a maneira de eu puni-lo, né? E nesse meio tempo, passou, sei lá, o ano, foi o período que eu entrei na igreja. Eu entrei na igreja e nesse período eu comecei a querer ganhar a galera que eram meus amigos lá, né, nessa cidade, né? E eu fui jogar bola com eles. E nisso que eu fui jogar bola, esse rapaz que eu tava devendo o aro, tava lá. E ele partiu para me bater, ele e a galera que era da quadra dele. Ou seja, eu apanhei de várias pessoas ao mesmo tempo. Fiquei extremamente transtornado porque os meus amigos não entraram na briga nem que fosse para apanhar. Sim. Ou seja, eu apanhei sozinho. Então foi um aprendizado muito grande. Meu pai ficou sabendo disso, dessa história. O que aconteceu? Pai, tá acontecendo isso e isso assado. Tu não pagou para ele? Beleza, vamos lá. R$50, 50 conto. Cara, mixaria. Levar uma surra por causa de R$50, né? Tá vendo? Ele chegou, me levou na porta do rapaz. Quanto é que ele tá de devendo? R$50. Tirou do bolso, tá aqui. Toma aqui. Problema resolvido? Problema resolvido. Aquilo pra mim foi uma expressão muito grande de paternidade, porque eu não tive esses momentos com ele. Legal. Né? Eu lembro vagamente, quando eu era mais novo, dele me ensinando a andar de bicicleta, mas são situações muito pontuais, muito esporádicas, diria assim, né? Então, não tive muito esse afeto. O afeto que eu vejo era meu pai chegando, né? Era vigilante, né? Cansado em casa, trabalhando muito, então eram bem pontuais. Mas, olha só, como que num detalhe ele conseguiu. Tem outra coisa também, uma vez eu estava muito ruim, tinha uma infecção na barriga e tal, fui pro hospital, quase internei, voltei para casa tomando água de coco, desinteria absurda. Ele mora muito longe, a gente está em Brasília, ele mora numa cidade lá de Goiás, que rodeia Brasília, ocidental, né? Você sabe como é longe, né? Deve dar uns 60 quilômetros daqui lá. É um chãozinho. Do centro, né? Cara, ele pegou 2 baús, olha só que fantástico isso, me constrangeu. Ele pegou 2 baús, foi bater lá na porta de casa, com folha de goiabeira na mão. Meu pai ele é bem humilde, assim, sabe? Legal. Vai, meu filho, faz um chá. E, cara, aquilo me constrangeu, me mostrou cuidado, era pouco, né? Ele podia ter feito o Pix, né? O depósito do dinheiro para comprar a folha de goiabeira. Isso, ele levou folha. Mas o amor, né? O cuidado. Isso, o cuidado. E foi esse mesmo pai que falou que ia ser maconheiro e drogado, que ia pegar de polícia na rua. Então dá para perceber o arrependimento, né? Então foram essas situações aí que me fazem, né? E eu acho que é muito isso. Às vezes a gente fica tão preso no passado, nas marcas negativas, que a gente direciona o nosso foco para a coisa errada. Eu não sei como é que foi sua história com seu pai, né? Mas você cria situações hoje com seu filho que
né, vão trazer essa disruptura de história e futuramente quando ele for ter filho, ele vai exercer isso de melhor maneira possível. Cara, meu pai me ensinou assim, então vou fazer com meu filho. E a gente tem falado muito de paternidade, mas qual que é meu papel como filho também? A igreja me ensinou muito isso. Cara, às vezes o seu pai não vai te oferecer aquilo porque ele não tem como eu oferecer algo que eu não tenho. Mas se você tem, através da sua paternidade celestial, que é Deus, você consegue oferecer aquilo. Então o eu te amo saiu primeiro da minha boca do que da boca dele. E hoje é muito mais fácil ele ser assim comigo, porque eu quebrei essa barreira, sabe? Eu decidi focar naquilo que iria me edificar. Eu poderia ter uma barreira muito grande com meu pai. Meu pai não me ama, meu pai desejou mal para mim, eu realmente estava indo por esse caminho. Mas não, deixa eu quebrar essa barreira aqui. É aquela frase, né? Não é o que fazem com você que importa, é o que você faz com o que fazem com você, né? Exatamente. Então você decidiu fazer diferente, entendeu? Não é o que seu pai fazia. E ali na maneira dele tentar te educar, né? Na maneira dele tentar trazer uma disciplina, né? Falando se você vai acontecer isso com você, né? Na verdade, eu acredito que ele queria dizer assim, cara, se você continuar vivendo isso daqui, você vai passar por isso. Acorda, né? Tipo assim, meu irmão, até quando você vai, né? Mas você vai viver isso, né? E a maneira dele tentar te educar, às vezes ali, né? Te distanciou. Só que você falou assim, cara, não é o que ele faz comigo, é o que eu vou fazer. Perfeito. Com o que ele fez comigo, sabe? Eu vou perdoar, eu vou dizer eu te amo, eu vou abraçar, eu vou pedir bênção, né? Eu lembro que meu pai, a gente tinha até uma certa idade, uma fase onde eu pedia bênção para ele me abençoava e tal. Depois eu fui crescendo, ficando mais rebelde, isso foi acabando, e depois eu restaurei isso de novo. Restaurei o eu te amo, eu restaurei a bênção, eu restaurei, né, pai, me abençoa, eu preciso da bênção do Senhor. Né? Quando eu fui casar, eu falei, pai, eu quero que o Senhor me abençoe o meu casamento. Me faça ser fala que eu vou ser próspero. Porque meu pai já, muitas vezes, para tentar me corrigir ou tentar me alertar, ele falava, você não vai dar em nada, você não vai ser ninguém, você não vai vencer, você vai ser mais um aí, né? Desculpa a expressão, ele falava, você vai ser um fudido, entendeu? Falava assim, né? E aquilo, e eu estava me tornando aquele cara. Sim. Né? Porque as palavras elas vão te moldando, né? Mas aí eu ressignifiquei, né? Perdoei e comecei a falar, pai, tá bom, me perdoa. Pai, você é melhor. Pai, a bênção. Pai, eu te amo. Isso foi mudando, né? E aí, né, hoje eu não tenho mais meu pai. Já vai fazer 12 anos que eu não tenho meu pai. Meu pai faleceu muito cedo. Mas eu posso dizer uma coisa, Bueno, que eu enterrei meu pai e posso dizer que ele não me deve nada. Forte. Entendeu? Legal. E eu não devo nada para ele, porque a gente conseguiu se ajustar. E eu só consegui viver isso por conta de Jesus e por conta da igreja. Porque a igreja me ensinou a perdoar. E é o 70 vezes 7. Sabe? Porque eu falei com ele e ele falou comigo muitas vezes, mesmo depois que estava com Jesus. Entendeu? Mas eu aprendi a perdoar mais uma vez, eu aprendi a pedir perdão mais uma vez, eu aprendi a me ajustar, até chegar o dia que Jesus levou ele, né? E eu pude falar assim, cara, você foi um gigante, pai. Você foi um gigante. E isso é o que fica. Isso é o que realmente ficou pra gente, sabe? Então, é muito bom saber ver isso, sabe? Saber reconhecer, o que você falou, né? Me reconhecer como filho. Beleza, meu pai, desculpa a expressão, foi um bosta. Sim. Mas eu vou ser um filho bosta por conta disso? Só porque ele foi comigo? Eu vou ser o filho bosta? Eu vou ser mais um pai bosta? Desculpa a expressão. Eu vou ser mais um marido bosta, entendeu? Cara, não precisa. Vence essa distância. Faça o que precisa ser feito. É isso mesmo, é a questão de honra, né? É honrável da minha parte lançar tudo isso fora, abrir mão de todos esses pesos emocionais, porque isso fala muito sobre mim. E a gente falou no início da terceirização, né? Às vezes a gente fica culpando as pessoas do porquê que eu sou assim. E da pedra de novo, né? O que eu vou fazer com esse conglomerado de coisas, situações ruins, com essas dores, e vou fazer com ela. Eu tenho duas opções. Ou vou ser desculpa a palavra também, um filho bosta, um pai bosta, ou eu vou, cara, furar essa bolha e vou me tornar alguém melhor. Cara, eu vou ser um filho bom, porque aí eu transmito isso pro meu pai, mesmo que ele não mereça. Talvez ele não mereça mesmo não, entendeu? Talvez seu pai não mereça o seu cuidado, o seu amor, porque ele foi um pai ruim. Só que se você for um filho ruim porque ele foi um pai ruim, isso fala muito mais sobre você do que o seu pai. Você está sendo punitivo, você está sendo
vingativo, querendo, sabe, fazer justiça com suas próprias mãos. Mas as gerações, elas passam, né? Um dia meu pai vai falecer e também vai permanecer eu. Eu vou ter filhos, um dia eu também vou passar. Qual vai ser o legado que eu vou deixar Perfeito. aqui na Terra? E você falou mais antes aqui um pouco, né? Ainda que teu pai e tua mãe te abandonem, né? Deus fala, nunca te abandonarei, nunca te abandonei, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que deu seu Filho unigênito. Perfeito. Né? Se o nosso pai aqui falhou, nós temos um pai do céu que nos perdoou, que nos amou, que é prova de amor, que é a maior prova de amor, que enviou o seu Filho por amor a nós. Então, se você hoje não pode se apegar ao seu pai da terra, se apegue ao seu pai do céu, porque ele vai trazer isso para você, ele vai restaurar, né? E ele vai fazer com que você gere uma geração de valor, sabe? Uma geração forte. Essa é a minha posição hoje como homem. Cara, quando eu não estiver mais aqui, quem serão meus filhos? Não sei se você já pensou nisso, sabe? Sim. Quem serão meus filhos? Aonde meus filhos estarão? Como eles serão conhecidos? Como eles serão reconhecidos? As pessoas vão olhar e falar assim, cara, coitado, filho do Lucas, velho. Olha só, tinha tudo para ser um bom menino, mas tá aí, ó. Ou eles vão olhar e falar assim, cara, olha, filho do Lucas, um gigante, velho. Homem de Deus, pregador, cara, empresário, o mesmo homem de uma mulher só, homem mesmo apaixonado pela família, íntegro, honesto, sabe? E se ele falar, eu posso entregar para ele que ele vai cumprir, Sim. Entendeu? Eu ensino muito essa questão pro meu filho, sabe? Para os meus filhos, seja um homem ou uma mulher de palavra. Nós temos uma das coisas mais importantes que nós temos é a palavra. Seja um homem de palavra, sabe? Então, assim, eu quero, sabe, deixar homens fortes, mulheres fortes. Mulheres que vão olhar e falar assim, opa, aqui não. Aqui não. Nem pensar. Se você vier, você está lascado. Pode ser homem, pode ser mulher, entendeu? Mulher que sabe se posicionar. Não como feminista, mas como uma mulher de Deus. Sim. Sabe? Como uma mulher de Deus. Uma mulher que vai saber dizer não, vai saber dizer sim, vai saber afastar os abusadores e as abusadoras de perto dela, Sim. Sabe? Um homem que vai poder se posicionar e defender a sua família. E falar assim, opa, joga no meu peito aqui que eu assumo. Se eu tiver que vender jujuba, eu vou vender. Se eu tiver que fazer... Não importa, eu vou cumprir o meu chamado e eu vou cumprir o meu propósito aqui na Terra. Então, esse é meu desafio. E hoje eu trabalho para isso. Né? Meu trabalho gerando famílias fortes, filhos fortes, para que a gente possa ter uma geração diferente. Né? Sim. Ter uma geração diferente. Meu irmão, muito obrigado. Pela sua presença, por você estar aqui. Deixa aí as suas considerações finais. Nessa câmera aqui, ó. Bota aí um recado para os homens que estão nos assistindo, para as famílias. Legal, uma honra, né? Primeiramente, até fechar, mais uma vez agradecendo aí o senhor, pastor. Obrigado, reforço a minha admiração, a minha inspiração. Igual eu falei aqui no início dessa conversa, eu tenho aquilo que eu não tenho ainda. Então, eu aprendi na igreja, através dos meus líderes, que eu tenho que ser o pior da mesa. E eu falo que eu sou o pior da mesa aqui agora, então esse podcast ele foi muito... bom para mim, e não no sentido pejorativo, do pior, né? Mas de poder abstrair aquilo que eu não tenho ainda. Isso vai ser edificante para o meu futuro. E para você, eu espero que tenha sido muito bom, né? Eu não tenho muita intimidade com a câmera, mas tudo isso que eu compartilhei aqui foi o que me preparou para chegar nesse momento, né? Espero que Deus tenha falado contigo. Eu espero que, além de você ouvir o que está sendo dito aqui, que você coloque em prática. Eu acho que é muito honrado você... ter muito claro que você tem na sua mente e batalhar por isso, por mais que as pessoas ao seu redor digam que não, que você não precisa passar, que é vergonhoso, mas se você tem o foco na sua paternidade celestial, as pessoas elas falham ao nosso redor, né? Elas oferecem aquilo o que elas têm, mas Deus ele tem tudo, ele é a fonte da água na qual nós tomaremos dessa fonte e nada mais vai falhar. Então, quando você está alinhado com o propósito, com Deus, na vertical, que aí a horizontal começa a andar plenamente. Então, se hoje eu sou um filho bom, é porque eu reconheci a paternidade de Deus e que você reconheça essa paternidade também. Fechou? Muito bom, muito bom. Muito obrigado, Bueno. Obrigado. E para você que está aqui me assistindo, eu quero reforçar mais uma vez por que eu trouxe o Bueno, né? Por que eu trouxe o Lucas aqui, Lucas Bueno, meu xará, meu irmão. O cara é 30 anos, não é isso? 30 anos. Você tem 30 anos. Trabalhou 8 anos no banco, certo? Isso. Entrou como estagiário e saiu como gerente geral de uma agência. Isso. 8 anos no banco.
abriu sua empresa, é empreendedor, é pastor, é líder, mentor de uma geração de jovens, né, de homens aí. E por que eu trouxe ele? Porque a gente acha que o cara só tem que ser homem depois dos 30 anos, depois dos 35 anos. Deixa eu falar uma coisa para você, cara. Começa hoje. Você que tem 20, você que tem 22 anos, você que tem 25 anos, começa agora. Ah, não, eu preciso aproveitar a vida. Deixa eu te falar um negócio. Aproveita a sua vida. Quem disse que ele não aproveitou a vida dele? Quem disse que eu não aproveitei a minha vida? Sabe? Só que nós aproveitamos, né? Não vou dizer que é da maneira certa ou da maneira errada. Nós aproveitamos com um propósito, debaixo de um propósito. Então, assim, quando quando o tempo passar, você vai olhar para trás e você pode olhar para trás e falar assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena todo o sacrifício. Ou você pode olhar para trás e falar assim, cara, eu perdi muito tempo. Então, assim, constrói agora. Aproveita os seus 20 anos, seus 22 anos, seus 18, não sei, a idade que você está me ouvindo, sabe? Eu casei com 22 anos e foi a melhor decisão da minha vida. E quando eu casei com 22 anos, as pessoas falavam assim, você está muito novo, você está maluco, você vai perder a sua juventude, você vai ter só uma mulher que não sei o quê. E eu quero dizer para você que está me ouvindo que foi a melhor decisão da minha vida. A melhor. Né? Depois de aceitar Jesus, a segunda melhor decisão da minha vida foi ter casado com a Abigail Ponte, minha esposa amada, né? Então, assim, por isso que eu trouxe o Lucas aqui. Por quê? Porque ele é um cara que começou cedo e é uma prova que vale a pena começar cedo, que sim, existe um propósito para sua vida, mesmo muito novo, e que você pode começar. Você está com 40, não é tarde. Você está com 35, com 30 não é tarde. Não é tarde, é possível, mas se você começar antes vai ser melhor. Não é verdade, meu irmão? Vamos para cima. Muito obrigado. Admiração pela sua casa, pela sua família, por tudo que você tem construído e vamos avançar. Obrigado, tamo junto, viu? Você que está me acompanhando, mais uma vez, muito obrigado. Deus te abençoe, Deus te fortaleça. Curta, comente e compartilha. Um abraço. Fui.